Vereadores aprovam um projeto que obriga bares e restaurantes a disponibilizarem cardápio em braille. Jacareí tem representantes em destaque na inovação tecnológica. Cidade registra casos de dengue mesmo no período de inverno. E ainda, a pesquisa revela que o tabagismo é a principal causa evitável de morte. Os principais acontecimentos da cidade você confere no Notícias de Jacareí, que começa agora. Olá! De acordo com o projeto de lei aprovado pelos vereadores, portadores de deficiência visual terão melhor acesso às informações na hora de escolherem sua refeição. O projeto, que regulamenta a obrigatoriedade de bares e restaurantes a disponibilizarem um cardápio em braille, foi aprovado por unanimidade na última sessão ordinária da Câmara. Além desse projeto, outros 5 foram discutidos e votados durante a 25ª sessão ordinária. Confira como foi o resumo da sessão. Um projeto do vereador Antonelli Marmo, do PT, e outro de Edinho Guedes, do PMDB, resgataram direitos aos deficientes visuais e aos motociclistas em Jacareí. Aprovado na sessão da última quarta-feira, a proposta de Antonelli obriga restaurantes, bares e lanchonetes a oferecer pelo menos um exemplar do cardápio no método Braille. Para Antonelli, além da acessibilidade, a medida traz aos deficientes visuais a garantia de direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Hoje nós temos a adequação do calçamento, o Dr. Lúcio Malto que já vem contemplar o deficiente visual, então nós trazemos essa lei e além também o que? Hoje o próprio deficiente visual está no mercado de trabalho, eles também têm um lazer, muitos depende do restaurante para se alimentar dia a dia. Então isso também vai ser bom para o comércio local, que vai fomentar ainda mais um público a vir no restaurante, que muitas vezes eles acabam não saindo, não usufruindo por não ter uma facilidade. Então isso daí vem também não só contemplar o deficiente visual, a questão da inclusão, mas vem também a movimentar ainda mais o comércio local. Já a proposta de Edinho cria espaços exclusivos nas ruas para que motociclistas se posicionem sempre à frente dos carros nos semáforos. A ideia, segundo o vereador, é promover o direito de ocupação da via pública de forma segura ao motociclista. Se é uma possibilidade, se é uma alternativa que melhora o trânsito, por que segregar o motociclista apertado entre o carro e a guia? Ele também tem as necessidades de locomoção, ele atende, serve a população, os motoboys, entregando aí. Então, por que não harmonizar? Ao invés de segregar e discriminar, por que não harmonizar o fluxo para que as colisões e os acidentes aconteçam e que todos consigam se locomover com harmonia? Essa é a ideia. A Câmara também aprovou outros 2 projetos de Edinho que alteraram o regimento interno da casa. Numa das propostas, o documento foi elaborado em conjunto com o vereador Antonelli. Edinho explicou que as medidas têm o objetivo de trazer autonomia aos suplentes de vereador em Jacareí. Um dos projetos de minha autoria foi criar, oficializar o sistema de transição de uma gestão para outra, para não haver margem de sabotagem de um presidente para o outro, independente de cor partidária. Então isso é uma questão de ferramenta de gestão. A outra mudança que nós fizemos é modernizar as comissões permanentes, que são órgãos que interferem no processo legislativo da casa, na feitura das leis. Então, existe uma forma de funcionamento e nós aprimoramos para que o processo legislativo, o processo de feitura de leis da cidade seja mais rápido, mais eficiente, que nós possamos trabalhar de forma mais adequada, otimizando o dinheiro público gasto aqui na Câmara. Por fim, o plenário aprovou um projeto de lei do vereador Edgar Sasaki, do DEM, que deu o nome de Olímpia Piscina Itadei a uma praça localizada na rua Antônio Pereira Cobra, no Campo Grande. Sasaki explicou o motivo de prestar essa homenagem à dona Anitta, como era conhecida a ilustre moradora do bairro. E ela que praticamente fundou o bairro do Campo Grande. Então ela trazia, por exemplo, muitas vezes moradores de Minas Gerais, tá certo? E com isso foi colonizando o bairro ali no caso. E também outra importância dela é que ela foi importante, por exemplo, para a Santa Casa, que ela doava os produtos para a Santa Casa. Mandioca, legumes e assim por diante, né? Então ela ajudou muito a Santa Casa. Então por essa razão, tá, a pedido da própria família, né, que nos procurou, tá, resolvemos homenagear, porque é uma pessoa que realmente foi importante para o nosso município. Inserido na pauta, um projeto de lei do vereador Itamar Alves, do PDT, foi retirado da ordem do dia e não há prazo de retorno do documento para votação em plenário.
Uma boa notícia para aposentados e pensionistas do INSS. O governo decidiu pagar de uma só vez, agora no mês de setembro, a primeira parcela do 13º salário. A princípio, a intenção era de dividir esse adiantamento em 2 parcelas, mas a decisão anunciada esta semana foi de garantir a primeira parcela de forma integral aos segurados. Rudimila Rodrigues tem os detalhes. Aposentados e pensionistas do INSS de todo o país receberão a partir do dia 24 de setembro o pagamento da primeira parcela do 13º salário. O adiantamento dos 50% do 13º começa no dia 24 de setembro para aqueles que recebem até um salário mínimo. Para os segurados que recebem acima do mínimo, o pagamento será acreditado de 1º a 7 de outubro, seguindo o calendário normal de benefícios. A outra metade do 13º será paga em dezembro, como acontece normalmente. Outra informação importante é que o segurado que passou a receber o benefício a partir de janeiro deste ano, ou quem recebe o auxílio-doença, terá o valor calculado proporcionalmente. Mais informações você pode obter no Ministério da Previdência Social, que é o www.previdencia.gov.br. Rudimila Rodrigues para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Depois de um período de inverno seco, as chuvas finalmente voltaram. Em tempos de conscientização hídrica, como será que deve estar a situação dos reservatórios da região? Nossa equipe comparou os cenários de agora e do início do ano e os números são preocupantes. Confira na matéria de Ícaro Leal. No fim de janeiro de 2015, os níveis dos reservatórios chegaram a níveis baixíssimos. A capacidade de água ficou negativa em 2 represas da bacia do Rio Paraíba do Sul, e a TV Câmara fez matérias na época mostrando essa preocupante situação. 6 meses se passaram e a pergunta é: como está esse cenário atualmente? Segundo a Agência Nacional de Águas, em janeiro a bacia do Rio Paraíba do Sul, formada por 4 reservatórios, estava com volume útil total de 0,4%. No fim de julho, este número saltou para 11,68% e vem caindo em agosto e atualmente está em 8,35%. A gente está bem abaixo, né, do que a gente deveria estar, né, em comparação com os outros anos. As represas estão com um nível bem abaixo e a população dos municípios, né, as populações de Redenção da Serra, né, os municípios na atividade da Serra estão sofrendo muito porque às vezes tem uma recuperação ou acontece uma chuva que traz uma recuperação, mas é uma recuperação que não é capaz ainda de trazer para os níveis normais. Você soma um problema climático crítico e com uma série de problemas antrópicos que são inerentes ao planejamento urbano, que nem sempre é feito de forma adequada, ao crescimento das cidades e essa demanda hídrica, que você, com o próprio aumento da população, é inerente a um problema sério como esse daí. Para os especialistas, esse crescimento é ilusório e os números também mostram isso. O volume útil da bacia em agosto de anos anteriores é bem mais elevado do que os atuais 8,35%. Em 2014 era de 20,4%, em 2013 62,7%, em 2012 66,4% e em 2011 88,5%. O começo do nosso inverno ainda foi um inverno chuvoso, mostrava que ia ser o começo de um inverno chuvoso. E como já estavam zerados, o Paraibuna e Santa Branca estavam zero, estavam no volume morto, a produção de energia é interrompida, então eles seguram água e aí eles se recarregam um pouco, né? Então por isso houve uma leve melhora nos índices, mas isso não quer dizer muita coisa, porque a gente está operando ali no cheque especial, ali no limite sempre. A tendência é que isso não se recupere pelos próximos anos, não é algo assim, né, o ano que vem vai chover, vai resolver, não. A gente está numa situação bem crítica. A tendência é que mesmo no 4, 5 anos a gente não recupere os níveis normais. O mais grave de tudo não são os níveis, que já são graves por si só. O mais grave é a gente esperar a chuva. A gente fica esperando que São Pedro recarregue os nossos reservatórios, como se o problema fosse dele, não fosse nosso. E mesmo que a gente tivesse, né, chuvas intensas e recuperasse, isso não significa motivo de festa. Então agora voltou tudo ao normal, voltemos a utilizar a água da forma como a estávamos utilizando, né, com
como essa má gestão, essa irresponsabilidade, né? Os números impressionam, mas quando a gente visita algum desses reservatórios, a gente vê que a situação é assustadora. Por exemplo, neste local, a água alcançava essa região e saía pelo ladrão. Para o professor da FATEC, Luiz Sérgio Aguiar, além de estudos de engenharia, estudar as vazões, o processo de infiltração das águas no solo e a mata ciliar são necessários para acumular mais água. Tem que ser um trabalho em conjunto com o suporte do Comitê de Bacias, né, que é um órgão gestor extremamente importante e competente. Mas de forma isolada eu não vejo solução técnica a curto prazo, não. Já para o Walker Ferraz, membro do Comitê de Águas, a solução para o problema está na preservação de nascentes. A conversa é muito em cima de obras. E nós não precisamos de obras, nós precisamos de recuperação de nascentes. A recuperação de nascentes dá para a gente fazer com obras simples, com intervenções rápidas, com educação ambiental, com participação e educação política nos comitês. O Walker também acredita que a conscientização e mobilização das pessoas são fundamentais para melhorar essa situação hídrica. A gente está sempre aberto, sempre pronto e sempre precisando de gente que queira trabalhar em prol das águas, né, sem outros interesses. Inovação, tecnologia de ponta e exclusividade. Elementos importantes e que estão na mira de empresas por ser um mercado cada vez mais lucrativo. No âmbito da inovação tecnológica, Jacareí tem representantes com invenções que são destaques internacionais. Entenda o que é e como funciona o mercado de patentes na matéria de Ellen Martins. Um dos itens que reflete o grau de inovação de um país é o número de patentes. As patentes são concedidas pelo governo federal para que os inventores sejam reconhecidos como proprietários das suas invenções. Elas garantem direito de exclusividade por um tempo determinado. Mas no ranking internacional de patentes, o Brasil não ocupa boa posição. Segundo o relatório anual da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, vinculada à ONU, em 2012, os Estados Unidos lideravam a lista em primeiro lugar, com 2.200.000 patentes, seguido por Japão, com 1.600.000 patentes. Na sequência, aparece em terceiro lugar a China, com 875.000, seguida por Coreia do Sul e Alemanha. O Brasil aparece apenas na 19ª posição, com 41.453 patentes. Ficou à frente da última colocada, a Polônia. Já em 2013, na lista dos 20 países com maior número de patentes em vigor, nas 3 primeiras posições continuam os Estados Unidos, com 2.400.000 patentes, Japão, com 1.800.000 e China, com 1 milhão. Todos com crescimento no número de patentes, só que nesta lista o Brasil nem aparece. Para o consultor de patentes Pedro Meneghetti, o baixo número de patentes no país ocorre pela falta de conhecimento de inventores, universitários e empresários. Nós fazemos várias palestras em universidades, em associações de indústrias, em incubadoras, inclusive, e a gente vê que os empresários não têm muito conhecimento do processo de patente, como funciona e o que precisa para patentear, né? No caso de universidades, por exemplo, os pesquisadores eles se importam muito mais em publicar aquele produto, aquele projeto que eles desenvolveram, do que, na verdade, em proteger como patente. E como há um período para que isso seja patenteado, muitas vezes cai em domínio público e eles não conseguem patentear depois. Além do desconhecimento, outro problema no registro é o tempo de julgamento das patentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma patente é julgada em 2 anos e meio. Aqui no Brasil vai de 8 a 10 anos para se julgar uma patente. E isso atrapalha bastante o desenvolvimento do país em relação aos produtos novos. Apesar de não ocupar posição de destaque no cenário mundial de patentes, o Brasil possui iniciativas pouco conhecidas, mas que estão na dianteira da tecnologia atual. Estas pequenas placas em titânio são utilizadas para realizar a reconstrução de face e crânio. O sistema já existia, mas foi aprimorado por uma empresa brasileira, instalada na incubadora de Jacareí. A inovação de última tecnologia uniu a engenharia aeroespacial, a medicina e a odontologia. Com a criação do novo material, uma patente de invenção foi registrada pela Cirúrgica Central. Ter a patente desse projeto realmente nos coloca numa situação muito diferenciada, é outro mundo, entre você ter e você não ter. Porque a patente é o exercício intelectual, você produziu aquilo, você assinou aquilo lá.
Entendeu? Eu tenho um projeto seu que só você pode usar. A gente às vezes imagina que a patente fala, não, para dizer que eu que fiz. Não é. A patente normalmente é para utilização de uma empresa. É uma proteção. Fala, não, isso aqui só quem pode usar é a cirúrgica para os produtos da cirúrgica. É importantíssimo que se faça o registro, tanto para que ele possa proteger o seu produto de uma cópia, né, de plágio, como também para que ele possa levar isso a indústrias ou empresas que têm interesse e trabalhar essa questão de licenciamento ou de transferência de tecnologia. O sistema inovador rendeu à empresa um prêmio internacional pela excelência no novo sistema. No ano 2000, nós recebemos um prêmio da muito ilustre Academia Mundial de Ciência e Tecnologia. Recebemos um prêmio, a medalha número 206. É uma universidade fundada em 1492 e ela ofereceu 206 prêmios, 206 comendas nesses 500 e tantos anos que ela existiu. E o prêmio 206 é nosso. As patentes das placas que podem melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas vítimas de acidentes e doenças foram registradas fora do país. No projeto de patentes, nós tentamos patentear no Brasil e fomos orientados pelo escritório de patentes, que é a Village, a fazer a patente na Suíça. E nós fizemos a patente na Suíça pelo ineditismo. Não existe um sistema no mundo que inclua engenharia aeroespacial e a medicina e a odontologia, todos juntos num processo só. Segundo Pedro, o pedido de patente pode ser feito no Brasil e depois estendido para outros países de interesse, mas o prazo de 12 meses para a ação é considerado curto. Por isso, alguns investidores são orientados a solicitar o pedido de patente pelo Patent Cooperation Treaty, que é feito na Suíça via INPI, dispositivo que aumenta para 30 meses o prazo para o inventor estender a patente a outros países. Muitas vezes você tem conhecimento de um produto ou de um processo fora do país e você entende que aqui no Brasil não tem, então você pode pedir. Não pode, porque se já existe uma patente fora do país, isso a busca é absoluta. Então, com anterioridade, ela vai aparecer e você não vai conseguir a patente. Mas há outras empresas de tecnologia de ponta que, para manter o segredo industrial ou evitar custos com projetos específicos, optam por não solicitar o pedido de patente. Este é o caso da Propertec, que desenvolve máquinas de visão na área industrial e diversos projetos na área científica, inclusive em parceria com a Universidade de Berkeley, na Califórnia, com suporte da NASA. Eu sou muito descrente com patentes no Brasil porque a lei não é suficientemente dura. Embora todos os nossos projetos para a área industrial e para a área científica sejam projetos originais, cada um deles tem software, hardware, soluções de hardware, soluções de ótica, soluções de eletrônica que poderiam ser objeto de patente, não nos aplicamos isso. Mas o consultor de patentes explica que deixar de fazer o registro de patente pode refletir no lucro do inventor e na receita do país. Você tem a evolução, né, a tecnologia inovadora, ela passa a não ser reconhecida mundialmente, não ser, vamos dizer assim, não tem proteção. Então, você desenvolve um tremendo de um projeto, um belo de um produto e acaba não tendo a exclusividade de exploração. Então, você passa a ter cópias no mundo inteiro, você não traz divisas para o país, você não consegue, por exemplo, fazer parcerias com grandes empresas multinacionais porque não existe a patente do produto. A chama é um dos símbolos olímpicos mais importantes desde a antiguidade. Nos dias de hoje, ela é acesa na Grécia e segue rumo à cidade sede do evento, no ano que vem, o Rio de Janeiro. Para chegar até lá, passará por algumas pessoas e você pode se candidatar para participar desse momento histórico. Ícaro Leal tem as informações. Estão abertas as inscrições para o revezamento da tocha olímpica rumo ao Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos 2016. A tocha passará por cerca de 300 cidades, incluindo Jacareí, que deverá receber o símbolo olímpico entre os meses de junho e julho de 2016. Para ser um dos condutores, o interessado deverá se cadastrar em uma das 3 promoções feitas por um dos 3 patrocinadores do evento. 2 deles com um período de inscrição até o dia 14 de outubro e outro até o dia 25 de outubro. Além disso, o candidato também deverá residir no Brasil e ter no mínimo 12 anos completos até o dia 1º de maio de 2016.
Ao todo serão escolhidos 12 mil condutores que percorrerão cerca de 200 metros com sua tocha. A participação é gratuita. Lembrando que a tocha olímpica virá da cidade de Olímpia, na Grécia, onde surgiram os Jogos Olímpicos na antiguidade. Chegará ao Brasil e deverá sair de Brasília no dia 3 de maio de 2016, rumo ao Rio de Janeiro, onde o último condutor acenderá a pira olímpica no Maracanã, no dia 5 de agosto de 2016. Para mais informações, acesse o site www.rio2016.com/tocha olímpica. Ícaro Leal para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Bom, vale lembrar que quanto mais pessoas de Jacareí forem indicadas e se inscreverem para serem condutores, mais chances de o revezamento da tocha em Jacareí ter participação de pessoas da nossa cidade. Agosto é considerado o mês do folclore. E em Jacareí, artistas da cidade foram homenageados no último dia 21 com o propósito de manter as tradições e artes aqui da região, que vêm sendo passadas por gerações. O repórter Sérgio Golini foi conferir a homenagem aos mestres da cultura e conta como foi. O encontro no Educa Mais de Jacareí homenageou 19 artistas populares da cidade, eleitos mestres da cultura viva de Jacareí. O encontro de pessoas que ajudam a manter uma tradição da cultura do povo de Jacareí nas mais diversas áreas da cultura, na religiosidade, na música, na culinária, no artesanato. As pessoas que têm um ofício e que faz com muita qualidade e que garante uma tradição de geração para geração. O vereador Itamar Alves, autor da lei que criou o Dia Municipal da Cultura Viva de Jacareí, destaca o papel da premiação na valorização das tradições e da cultura local. Eu tive essa sensibilidade de criar essa lei, o Dia Municipal do Mestre da Cultura Viva. Porque eles merecem, realmente, porque eles são a história da nossa cidade. Foi como falei lá dentro agora há pouco, uma cidade sem história, uma cidade sem memória. Quando a gente fala de cidade, a gente não pode entender que a cidade ela são só as obras, os serviços, a prefeitura, a Câmara. A cidade é o seu povo, é aquilo que realmente faz a diferença, né? Mostra quais são as diferenças que existem de uma cidade para outra. E fazer esse tipo de homenagem é você reconhecer o que essas pessoas representam para Jacareí. São elas, na verdade, que fazem a cidade viva. Seu Paulo Caipira foi um dos homenageados. Há anos, ele produz, conserta e toca instrumentos de corda. E todo esse conhecimento, ele sente orgulho em poder compartilhar com os outros. É uma forma de reconhecimento pelo trabalho que vem de longo tempo já praticando e alegrando a vida da gente, sabendo que no futuro poderão ter vindo pessoas que estão vivendo, conhecendo, sabendo, praticando o que você faz hoje. É você passar para outros o que você aprendeu ao longo da sua vida. Tudo que eu aprendi, é o maior prazer dizer para você que eu passei para quem quis saber. E eu até hoje tenho prazer realmente de passar o que eu conheço. O senhor está feliz de ter ganhado o prêmio? Felicíssimo, foi um diploma para mim, na verdade. Diploma entre aspas, né? Um diploma da vida prática, do dia a dia da gente. É um reconhecimento de alguém, por alguém que fez alguma coisa positiva para alguém, na verdade. Para a presidente da Fundação Cultural de Jacareí, Sônia Ferraz, a premiação é importante para valorizar a cultura da nossa cidade. Através desse reconhecimento, nós estamos valorizando pessoas da nossa cidade que realmente fazem a história, que deixam marcado na memória todas as tradições, todos os saberes e fazeres que realmente contam a história da nossa cidade. Esse encontro aqui, ele reúne aquilo que dá o sentido da gente viver numa cidade e construir uma história. Então a transformação da cidade e a tradição da cidade precisa caminhar juntas. Então para mim, em especial, particularmente, eu pedi para a Sônia, vamos realizar este evento em homenagem à cultura da cidade, à cultura popular da cidade, num espaço em que talvez para alguns ainda é um espaço elitizado, um espaço de poucos. Não, esta é uma casa do povo de Jacareí. Veja a seguir, Jacareí registra casos de dengue mesmo no período de inverno. O NJ volta em instantes.